Hoje começamos uma nova parte dentro da fitopatologia geral, que é estudar o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Essa matéria consta no Manual de Fitopatologia e você tem volume 1, né? Tanto faz na terceira, quarta ou quinta edição. A quinta edição é a mais nova, mas você consegue esse material em cada um deles. É só procurar no índice, normalmente é o capítulo 4, e você vai ter os subcapítulos, né? 4.1, o processo da sobrevivência, 4.2, disseminação e assim por diante. Esse é o ciclo de relações patógeno-hospedeiro e um esquema que nós vamos ver durante todo esse semestre e discutir também ele em outras situações. Aqui o importante visualizar é o seguinte, né? Nós temos um retângulo, né? Olha aí, está escrito hospedeiro doente. Então, ele simboliza o hospedeiro, quer seja uma planta de soja, uma árvore de citros, tá? Você teria hospedeiros perenes, como citros, seringueira. Você teria hospedeiros anuais, como feijão, soja, né? Esse hospedeiro, dentro dele estão as fases em que ocorre a presença do patógeno dentro do hospedeiro. Então, infecção, colonização. A reprodução, você vai ver que tem uma partinha que está dentro do retângulo quadrado e o resto, a maioria dentro. A maioria dos patógenos, eles se expõem quando eles se reproduzem. O fungo da ferrugem, ele está no mesófilo da folha, mas quando ele vai se reproduzir, vocês viram isso em aula prática, ele rompe a epiderme e libera a pústula com os uredosporos. É por isso que esse retângulo está levemente deslocado, né? Uma partinha meio para fora, né? A reprodução está saindo um pouco do hospedeiro doente. Fora do hospedeiro, você vai ver que tem duas fases, a sobrevivência e a disseminação. A sobrevivência pode ser o próprio hospedeiro doente, mas ele também pode ser, por exemplo, uma atividade saprofítica no resto de cultura, pode ser estruturas de resistência no solo, pode ser sobrevivência num vetor, e ele então seria a fase em que o patógeno tem que sobreviver na ausência do hospedeiro em si ou de partes do hospedeiro. Vamos dar o exemplo da seringueira. A seringueira, agora nós estamos entrando no outono, né? Então, no outono, principalmente nos meses de julho, agosto, você vai ter, outono e inverno, né? Você vai ter a questão da desfolha da seringueira. Imagine que você tem um patógeno que ataca a parte foliar. Apesar da seringueira continuar, ela é uma planta perene, o tecido suscetível, né, o tecido doente, ele cai. E o patógeno vai ter que ter alguma estratégia de sobrevivência para sobreviver a essa descontinuidade. Nós temos outros tipos de descontinuidade que vão gerar sobrevivência. No caso da soja, a própria colheita da soja, né? Então, o hospedeiro, ele acaba morrendo, né? Devido ao ciclo curto que tem. E o patógeno, mais uma vez, vai ter que sobreviver a isso. Algumas situações, como citros, você não tem uma descontinuidade sequencial, vamos dizer assim, em termos de não perde folhas uma vez por ano, né? Ele perde folhas o ano inteiro, mas não tem uma desfolha uniforme. Não é uma planta anual, é uma planta perene, que dura aí muitos anos. Então, nessas situações, às vezes, nós temos o quê? Nós temos Nesse slide, você vê dois tipos de doença. Do lado esquerdo, a doença chamada monocíclica. Do lado direito, a doença chamada policíclica. O que significa isso? Na doença policíclica, a doença vai girar, né? O ciclo primário introduz a doença, aí você vai passar pela sobrevivência, disseminação, infecção, colonização e reprodução. Quando o fungo, no exemplo que eu posso dar, ferrugem asiática da soja, quando o fungo abre, né, rompe a epiderme e libera os uredosporos, ele gera uma sequência de esporos que vai dar continuidade à doença, ou seja,
esses esporos gerados no final do ciclo primário vão cair na própria planta ou em outras plantas e gerar novas lesões, novos ciclos, que eu chamo de ciclos secundários. Quando que o ciclo primário termina? Quando os ciclos secundários começam. Quando que os ciclos secundários terminam? Ou devido à morte, no caso da soja, a colheita, né? Ou por uma descontinuidade climática. E em alguns outros exemplos também, como eu dei da seringueira, a planta não morre, mas o tecido doente cai, né? E aí os ciclos secundários vão terminar. Então, o que é uma doença policíclica? Ela tem vários ciclos, né? O que eu chamo de ciclo: sobrevivência, disseminação, infecção, colonização, reprodução. Ela tem vários ciclos, né? Durante o mesmo ciclo da cultura. Então, a sobrevivência em si, ela só vai existir depois da descontinuidade. Mas a disseminação, infecção, colonização, reprodução se repete várias vezes. Até quando? Enquanto tiver tecido doente. Se eu não tenho tecido doente, porque a planta morreu, ou porque a folha caiu, ou porque também não tenho um ambiente adequado, eu não tenho horas de molhamento foliário, não tenho temperatura adequada, aí os ciclos secundários vão parar. Então eu vou ter um tipo de doença em que cada lesão é uma fonte produtora de esporos, no exemplo que eu dei, né? Capaz de passar doença para outras partes da planta e para outras plantas dentro do ciclo do meu hospedeiro. Vamos então memorizar isso. Vamos pegar o problema da soja. 120 dias é o ciclo da minha soja. Vamos falar que com cerca de 90 dias começou o ciclo primário. Veio um esporo pelo vento, caiu numa planta suscetível, o ambiente estava favorável, causou infecção, entrou dentro da planta, colonizou a planta e gerou, através da reprodução, né? O fungo ficaria no mesófilo da planta. Quando ele se reproduziu, ele rompeu a epiderme da planta e produziu a primeira pústula. Nessa pústula, eu tenho 10, 12 mil uredosporos sendo produzidos, que potencialmente gerariam mais de 1000 novas lesões. Aonde? Na própria soja, na soja vizinha, e aí a soja vizinha começaria o ciclo primário e desenvolveria também os ciclos secundários. Para vocês terem uma ideia, na questão da ferrugem asiática da soja, uma pústula, ela libera cerca de 10, 12 mil uredosporos, dependendo da resistência da variedade, até 5 dias. Então você imagine o potencial de novas lesões, de novos ciclos sendo gerados. Quando eu for colher essa soja lá com 120 dias, se o ambiente estiver favorável, se a variedade for suscetível, 100% da população está doente, né? Então eu tive vários ciclos dentro do ciclo da cultura. Isso eu chamo de doença policíclica. Doença monocíclica é um pouco diferente. Então eu vou dar outro exemplo. O exemplo do mal do Panamá da bananeira. No mal do Panamá é uma doença que o patógeno fica no solo, é uma fusariose, um fusário. Ele entra por um ferimento da raiz na bananeira e ele se aloja no tecido do xilema. E ele cresce e entope o tecido do xilema. E, consequentemente, o que eu vou ter? Aquela sequência que a gente estudou em sintomatologia. O fato dos vasos condutores estar entupido vai interromper o fluxo do xilema. Eu vou ter murcha, amarelecimento, seca e morte. O patógeno morre no final do ciclo primário. Isso por que não tem ciclos secundários? Primeiro, que o patógeno está se multiplicando dentro do hospedeiro. Para ele ser liberado, é só com a decomposição da bananeira. Ele está dentro do hospedeiro. Nesse caso, o que vai acontecer? Com a morte do hospedeiro, o patógeno vai sobreviver nos restos de cultura e vai se multiplicar. E aí ele vai conseguir entrar em contato com outras raízes de bananeira que estejam próximas através da sua multiplicação. Eu nem estou considerando que tem uma enxurrada,
que o homem passou uma grade, naturalmente ele vai acabar se multiplicando e chegando perto das outras plantas de bananeira. E vai passar a doença, mas para isso demora. E esse tempo normalmente é um ano agrícola. Então eu tenho uma bananeira contaminada esse ano, se eu não fizer nada, aqueles restos de cultura vão se multiplicar. O ano que vem eu tenho 2 bananeiras contaminadas, no outro ano eu tenho 4 bananeiras contaminadas. Então a doença aumenta, mas olha a diferença. Ela aumenta de um ano agrícola para o outro. Em compensação, no exemplo que eu dei das ferrugens, que são doenças policíclicas, a doença aumenta, no caso explosivo da ferrugem, basicamente a cada semana, tá? Entenderam? Então, nós temos esses 2 tipos de doença. O ciclo que eu mostrei anteriormente para vocês é um ciclo padrão, é um ciclo completo, que mostrava os ciclos secundários. Mas quando eu falo de uma doença monocíclica, os ciclos secundários não existem. Aqui vocês veem um resumo, né, de todos os processos e subprocessos do processo doença. Então, nesse resumo, você vê que a sobrevivência, ela tem mecanismos, estratégias, né, que o patógeno desenvolve para conseguir passar a ausência do tecido ou da presença do próprio hospedeiro para causar doença. Nós vamos ver cada uma dessas situações. Então, resumidamente, o meu patógeno tem que ter uma estrutura especializada, por exemplo, um escleródio que fica no solo, tá? Ele tem que ter, não necessariamente as 2 coisas, então seria e ou uma atividade saprofítica. O que é uma atividade saprofítica? Capacidade de sobreviver temporariamente em restos de cultura, né? Já que ele é um parasita e necessariamente um parasita facultativo nessa situação. Se a planta não for uma planta anual, né, ele pode permanecer na própria planta, sobrevivendo na lesão ou em partes da planta, na semente, num tolete de cana, num tubérculo contaminado, num fruto contaminado. No outro item, qual outro processo? Disseminação. Para um patógeno ser disseminado, ele tem que sair da fonte onde ele está sendo produzido, que é a fonte de inóculo. Então, eu tenho o subprocesso liberação. E depois, ele tem que ser disperso, ele tem que ser transportado de onde ele foi produzido até o meu hospedeiro suscetível. E ele tem que se depositar, né, que seria a inoculação, depositar na superfície onde ele vai causar infecção. A liberação, como nós vamos ver, alguns patógenos podem ativamente desenvolver um mecanismo de liberação. Então, nós vamos ver que os ascosporos, balistosporos, eles, através da umidade do ar, eles sofrem uma ejeção, uma projeção. Eles saem, por exemplo, da asca ou da basídia e se projetam. Essa projeção é muito pequena, nós estamos falando aí em milímetros, centímetros, mas é considerado uma projeção ativa. Um zoósporo, que é um esporo flagelado, se ele estiver no meio aquoso, ele nada. Então, ele também consegue se liberar e até ter uma certa dispersão, mas sempre num espaço muito reduzido. O que explica a liberação a longa distância, né, mesmo que seja metros ou quilômetros, né, você tem, então, o que eu chamo de liberação passiva, através dos agentes de dispersão. O vento, a água, né? O vento através aí, tanto de uma brisa, como um vento através de uma camada de convecção. A água através dos respingos ou de uma enxurrada, das águas de irrigação. E aí você tem, então, as questões aí do homem também e dos insetos, que, juntamente com esses agentes de dispersão, eles desenvolvem o papel de levar o patógeno até locais bem distantes, incluindo o homem, através das práticas agrícolas. Ele pode levar uma semente de um país para o outro, de um continente para o outro, mudas contaminadas, através também das suas práticas agrícolas, né? Ele pode podar uma planta doente e levar o patógeno para outra planta, através das suas ferramentas, e a gente vai ver tudo isso. E como é que um patógeno se deposita sobre o hospedeiro? Se está ventando, né, a própria sedimentação,
seria o peso, né, da gravidade. Quando o vento para, ele acaba caindo. Ou ele bate sobre algum obstáculo e acaba caindo. Nós vamos ver isso também no processo, ou melhor, subprocesso da disseminação. Um outro processo que a gente vai estudar é o da infecção. Alguns patógenos, eles não entram diretamente. É o caso dos fungos. Eles precisam germinar, produzir tubo germinativo, apressório, para daí então, alguns casos, conseguir penetrar diretamente. Outros, por um estômago, por exemplo, que eu chamei de abertura natural. E se tiver um ferimento, é uma porta entrada, uma porta aberta, uma entrada, né? Porta de entrada, ele também poderia entrar. Uma vez que ele entrou, ele começa a estabelecer as relações parasitas. Ou seja, ele começa a crescer, se alimentar. Isso se chama colonização. A colonização tem vários tipos de colonização. Intercelular, intracelular, ao redor do ponto de infecção, sistêmica ou generalizada. Nós vamos estudar isso. E nesse capítulo a gente vai estudar quanto tempo demora a colonização, como que um patógeno coloniza, aonde ele fica. E por fim, normalmente quando ele coloniza, né, se for uma bactéria, ela coloniza e se multiplica. Porque uma bactéria ela não tem. Vamos então a algumas definições. O que é inóculo? Por definição, que vocês veem escrito aí, a gente chama de qualquer propágulo ou estrutura do patógeno capaz de causar infecção, capaz de causar doença. Resumidamente, é o patógeno. Só que qual a parte do patógeno que vai ser capaz de entrar dentro do hospedeiro de alguma maneira e causar doença? Quando você fala de um fungo, você pode ter um pedacinho de micélio. Algumas antracnoses, elas começam com o micélio dormente junto com o embrião dentro da semente. Então, o inóculo inicial aí seria um micélio dormente. A maioria das doenças fúngicas, quem começa a doença é um esporo, pode ser um escleródio, um clamidosporo, que é um esporo de resistência, pode ser um hósporo que está no solo dormente. Então, qual é a parte do patógeno capaz de iniciar, de causar infecção, de começar a doença? Para bactérias elas não são células, elas não têm esporos específicos, pelo menos as bactérias que causam doença em planta, as fitobactérias que eu estou me referindo. Elas são células bacterianas, então a própria célula bacteriana é o seu inóculo. E no caso dos vírus, a própria partícula viral é o inóculo. Ele também não tem nenhum tipo de esporo ou estrutura de resistência, tá? No caso dos nematóides, que não vai ser muito estudado, vocês já tiveram nematóides, mas considerando isso, uma vez definido o inóculo, a gente parte para a segunda definição, fonte de inóculo. É muito simples. Fonte, origem, né? Local de onde partiu, de onde começa. O que é fonte de inóculo? O local onde o inóculo é produzido, ou seja, o local onde o patógeno está se reproduzindo. Se é uma pústula, no caso da ferrugem asiática, cada pústula que está produzindo esporos vai ser uma fonte de inóculo. Se lá na bananeira o patógeno fusário está se multiplicando nos restos da bananeira morta, resto da cultura da banana vai ser a fonte de inóculo. Se no mofo branco eu tenho escleródios que estão no solo, infectando esse solo infectado, o solo vai ser a fonte de inóculo. Aí então você vai ter que buscar sempre o local. E qual é a importância disso? Uma das primeiras coisas para mim entender o processo de doença é a diagnose, para mim saber se eu estou trabalhando com fungo, com uma bactéria, com vírus, com fitoplasma. E, no meu ponto de vista, a descoberta de onde ele está. Esse patógeno está no solo? Esse patógeno está no hospedeiro? Esse patógeno está na semente? Esse patógeno está num vetor? Onde ele está? Então, definir o local onde o inóculo está sendo produzido, né, é importante para mim poder definir estratégias para conseguir reduzir a fonte de inóculo. Como é que eu consigo isso, Regina? Bom,
Imagine que é uma planta virótica, né? Uma planta que está atacada, por exemplo, um tomateiro com o vírus do vira-cabeça, e eu descubro que a principal local onde o patógeno está é a própria planta do tomate infectada. O que eu posso fazer? Erradicar todas as tomateiros doentes, porque eu sei que cada tomate, considerando que essa doença tem um vetor, né, o trips, por exemplo, o trips vai picar essa planta, vai se contaminar e vai propagar a doença. Então, eu eliminando a planta doente, tomateiro doente, eu estou reduzindo a fonte de inóculo. Se eu cheguei a uma conclusão, né, que a minha fonte de inóculo está na semente, eu vou só trabalhar com sementes certificadas, sementes tratadas. Se eu fizer isso, eu impeço, inclusive, a disseminação da doença. Então, determinar a fonte de inóculo é uma das partes mais importantes para entendimento do ciclo de relações patógeno hospedeiro. Bom, o primeiro tópico, então, do nosso ciclo é a sobrevivência. O que significa isso? Quais são as estratégias, mecanismos que os patógenos desenvolveram evolutivamente para conseguir passar pelaquela descontinuidade ou descontinuidades que possam existir durante o ciclo? Que descontinuidades seriam essas? A senescência de uma soja, a morte de uma planta, ou falta de tecido, falta de folhas, falta de frutos, falta de flores, o tecido doente, ou até mesmo uma descontinuidade climática. O ambiente não está com umidade favorável para a germinação do esporo, que eu chamo de molhamento foliar, eu não tenho temperatura adequada. Então, nessas situações, né, que eu chamaria de descontinuidade, os patógenos desenvolveram algumas estratégias, mecanismos de sobrevivência. Então, sobrevivência do inóculo seria sobrevivência da célula bacteriana, sobrevivência da partícula viral, sobrevivência do fungo, né? Quer seja o micélio, o esporo. Como que são essas estruturas, essas estratégias? Alguns fungos e nematóides, eles podem ter estruturas especializadas de resistência. Vou dar um exemplo clássico para vocês, mais tarde a gente vai ver, que seria um escleródio, que é um agregado de hifas que alguns fungos têm, né, não são todos, que resistem a condições adversas de temperatura, umidade, ausência do hospedeiro por muitos anos. No segundo item, eu teria a capacidade saprofítica. Alguns fungos, o que eu denominei há muito tempo, vocês já aprenderam isso em microbiologia, os fungos ou patógenos, né, de modo geral, que são parasitas facultativos. São aqueles parasitas que têm uma capacidade temporária de sobreviver em restos de cultura, em matéria orgânica morta. Isso eles conseguem fazer se eles tiverem enzimas, capacidade de viver temporariamente como um decompositor. Isso é chamado de atividade saprofítica. Então, a atividade saprofítica é a estratégia de sobrevivência que alguns parasitas facultativos, bactérias e fungos têm. Além dessas duas que eu já comentei, a planta hospedeira também pode ser escolhida como uma estratégia de sobrevivência. No exemplo que eu dei da seringueira, as folhas caem e você tem uma descontinuidade. Mas nos citros, isso não acontece. O citrus, pé de laranja, ele não sofre uma falta de folhas durante o inverno, ou outono e inverno. Ele sempre está enfolhado. Isso quer dizer que um patógeno que causa doença nos citros, ele não precisa sair da planta hospedeira, ele pode permanecer na planta hospedeira, assim como um pé de café e outros hospedeiros perenes que não têm o processo que eu chamo de caducifolia, que seria cair as folhas, né? Não só a planta hospedeira pode ser um local onde o patógeno permanece, né? Mas também partes da planta hospedeira. Eu teria uma semente, um tolete de cana, um tubérculo, um fruto mumificado, partes em que a planta acaba mantendo o seu inóculo, né, o patógeno, de forma a ele resistir e continuar o ciclo mais tarde. Por último, nós temos os vetores, cigarrinhas, pulgões, né? Vários são os vetores, mas não são todos que conseguem manter o patógeno dentro dele
e causar o processo de sobrevivência. Para isso, nós precisamos ter o que eu chamo de relação persistente. O vetor, além de retirar minha partícula viral, por exemplo, de um pé de tomateiro e transportar, ele teria a capacidade de manter o vírus dentro dele, inclusive o vírus até muitas vezes se replica dentro do meu vetor. Vírus e algumas bactérias usam alguns vetores de forma persistente, não só para transmitir a doença, mas também para multiplicar e permanecer no vetor enquanto a população de hospedeiro não está presente. Vou dar um exemplo de algumas bactérias que, depois de horas de sugação, né, da seiva, elas conseguem entrar, saem do estilete, por exemplo, entram na glândula salivar, caem na hemolinfa e permanecem com a cigarrinha, com o vetor, basicamente durante a vida dele inteira. Então, o vetor não é só um transmissor, como um local onde o patógeno está. Por definição, isso é fonte de inóculo. Agora, como é que eu vou saber qual é a melhor forma de sobrevivência que o inóculo tem, ou que o patógeno tem? Qual dessas 4 situações, ou quais dessas 4 situações, ele vai escolher? Como é que eu vou saber se o patógeno tem atividade saprofítica ou não? Ou ele usa a planta hospedeira? A essa pergunta, a resposta está escrito aqui embaixo. Depende do tipo de patógeno. O que quer dizer isso, né? Tudo vai depender de que tipo de parasita ele é. Se ele for um parasita obrigado, se ele for um parasita facultativo. Vamos lembrar o que era isso? Parasitas obrigados são aqueles parasitas, né, que têm a necessidade de ter um tecido vivo para poder parasitar. O hospedeiro tem que ter uma célula viva, ele tem que estar basicamente vivo para que ele consiga parasitar. E o parasita facultativo, ele tem uma capacidade temporária de, na morte do hospedeiro, né, ele conseguir sobreviver temporariamente na matéria orgânica morta. Ou seja, eu tenho um caso de um parasita obrigado, como é a ferrugem, né? Todas as ferrugens precisam, para conseguirem parasitar o seu hospedeiro, que o hospedeiro esteja vivo. Então, eu não tendo hospedeiro vivo, elas não conseguem sobreviver nos restos de cultura. Já o parasita facultativo, eu dei o exemplo da bananeira, né? A bananeira morreu, ele continuou se reproduzindo nos restos de cultura da banana. Dependendo, então, do tipo de parasitismo, se é um parasitismo obrigado ou se é um parasitismo facultativo, isso vai definir o que a gente pensou no slide anterior. Um parasita obrigado nunca vai ter atividade saprofítica. Vou repetir, um parasita obrigado nunca vai ter atividade saprofítica. Via de regra, né? A gente sabe que para ter atividade saprofítica, ele tem que conviver com matéria orgânica morta, com restos de cultura. Se por definição ele é um parasita obrigado, ele depende da célula viva. Então é como se você pedisse para alguém assobiar e chupar cana. Não dá para fazer as duas coisas. Ou você é obrigado, ou você vive em restos de cultura, né? Que seja temporariamente. Já o parasita facultativo, ele tem essa plasticidade. Ele até pode ficar, enquanto o hospedeiro estiver vivo, ele usa o hospedeiro vivo como fonte de inóculo, como sobrevivência, tá? Mas se esse hospedeiro morrer, ele continua, né, vivendo, se multiplicando nos restos de cultura. Não é para sempre, porque um resto de cultura, depois de um ano, por exemplo, ele se decompõe. Aí ele vai ter problemas de sobrevivência, porque ele não é um decompositor, ele é um parasita. Em competição com decompositores, a população dele vai cair. Esse é o princípio da rotação de cultura. Quando eu faço rotação de cultura, eu estou fazendo com que esses parasitas facultativos, né, durante um ano agrícola, vivem no resto de cultura, mas depois de um ano esse resto de cultura foi decomposto, eles são obrigados a competir com decompositores, saprófitas, e a população dele vai abaixar.
aí eu tenho uma população menor que vai começar a doença, o ciclo primário no outro ano e vai ter menos doença. Então, para mim definir a estratégia de sobrevivência de um patógeno, primeira coisa que eu tenho que saber é se ele é um parasita obrigado, se ele é um parasita facultativo. Isso vai definir se ele tem atividade saprofítica ou se ele não tem atividade saprofítica. Quanto às estruturas de resistência, eu preciso fazer uma revisão de literatura. Eu tenho que ver lá, será que Rhizoctonia é um fungo de solo? Tem ou não tem estrutura de resistência? Se você puser isso no Google, vai aparecer que sim, ele tem escleródios. E quanto aos vetores, a mesma coisa. Eu tenho que procurar na literatura se uma cigarrinha, por exemplo, ou um psilídeo do greening, né? Ele, uma vez contaminado, ele permanece a bactéria permanece no psilídeo a vida toda ou não? Se permanecer, é uma relação persistente. Então, cada psilídeo passa a ser uma fonte de inóculo, ou seja, passa a ser um local onde a bactéria está e acaba desenvolvendo a disseminação, a transmissão para outras plantas. Nessa prancha, né, eu tirei do manual de fitopatologia, essa figura, você vê alguns exemplos das estratégias ou mecanismos que os patógenos têm para sobreviver. No primeiro caso, lá em cima, estão exemplos de estruturas de resistência. Então, você tem aí o escleródio, que eu acabei de falar, o clamidosporo, que é o esporo de resistência no caso da fusariose da banana, né? Você tem algumas estruturas sexuais, como ascas com ascosporos. Você tem o ósporo, que é um esporo sexual dentro dos cromistas, o grupo dos míldios, por exemplo, tem isso, que ele fica dormente durante o inverno. E algumas ferrugens não tropicais, né, ferrugens do hemisfério norte, tem o teleosporo, que é também um esporo de resistência. E alguns casos também de carvão, por isso que está escrito Ustilaginalis, que é o grupo dos carvões. Tem esses esporos chamados teleosporos. No segundo item, atividade saprofítica, você vai ver que é válido para fungos e bactérias. Daí, tendo a característica que eu acabei de falar, sendo um parasita facultativo, né, eles têm essa capacidade de desenvolver em restos de cultura. Ainda nesse tópico, atividade saprofítica, no canto direito, você vê uma plantinha escrito rizosfera. O que significa isso? Se você prestar bem atenção, em volta das raízes tem uns pontinhos, né, um pontilhado. Que está querendo dizer que algumas bactérias conseguiram desenvolver uma estratégia de sobreviver em volta da raiz. Esse ambiente em volta da raiz eu chamo de rizosfera. Como é que essas bactérias sobrevivem em volta da raiz? Elas sobrevivem dos exudados de raiz. O que é um exudado? Por comparação, eu diria que é como se quando você soa, né? O fato de suar, né, é emitir substâncias. As raízes, elas não suam, elas exudam. Substâncias normalmente açucaradas, que vão manter as bactérias vivas durante esse período de sobrevivência. E um detalhe, as bactérias podem sobreviver na rizosfera de qualquer planta, não necessariamente de uma planta hospedeira. Isso é uma característica típica de bactérias. Então, para fungos, seria atividade saprofítica, restos de cultura. Lá em cima vocês viram os inúmeros estruturas de resistência que um fungo ou um cromista pode ter. E na terceira fileira, a gente encontra a estratégia planta hospedeira. Então, no caso de parasitas obrigados, eles usam normalmente essa estratégia para sobreviver. Eles permanecem no caule, nas folhas, quando as plantas são perenes. E do lado direito, você percebe que não é só a planta. Mesmo uma planta, uma videira, que perde as folhas uma vez por ano, o patógeno pode sobreviver em lesões no caule, nos pecíolos, né? Então, você vê aí, elas podem estar nos cancros, que seria uma lesão no caule, elas podem sobreviver nas gemas, e alguns dentro da planta, né? Então, elas podem ficar nos vasos condutores, alguns frutos mumificados, sementes, raízes. Então, você tem várias partes da planta, tubérculos, raízes tuberosas, tolete de cana, que podem servir de fonte de inóculo, né? Para essa estratégia que seria sobreviver na planta, vamos dizer assim,
planta hospedeira. E por fim, no último caso, a última estratégia, que seria sobreviver no vetor. Lembra, quando eu falo sobreviver no vetor, eu subentendo que essa relação é persistente, uma vez que o vetor adquire, né, o patógeno, ele mantém esse patógeno durante toda a sua vida. Algumas relações não são assim. A mosca branca, por exemplo, no caso do mosaico do tomateiro, ou até no mosaico da soja, ela pica, o vírus fica no estilete, à medida que ela vai picando outras plantas, ela vai se livrando do vírus. Então, nós temos que pesquisar para ver qual relação. Então, nós vamos ver mais tarde os inúmeros vetores e, principalmente, bactérias e vírus é que tem essa relação de usar o vetor não só para transmitir, como também para sobreviver. No caso de fungos, é muito raro, né? Tem alguns casos que eu conheça não no nosso hemisfério, no hemisfério norte, que alguns besouros são capazes de ter essa relação, tá? Mas é uma exceção. Aqui, então, só para constar, eu estou mostrando as fotos, né, de escleródios e de clamidosporos. Escleródios, aí eu estou mostrando a doença no tomateiro, mas afeta também várias culturas. Vocês devem conhecer bem o mofo branco, né, da soja, do feijão. E letra B, clamidosporo, está simbolizando as estruturas que são esporos de resistência, no caso da banana, no exemplo do mal do Panamá que eu dei anteriormente. Dando continuidade, está sendo mostrado o ósporo, que é uma estrutura sexuada, está escrito aí oomicetos, que eram aqueles patógenos anteriormente classificados como fungos, mas hoje eles são classificados como cromistas. Cromista é o reino das algas, seria uma alga mutante que perdeu a capacidade de fazer fotossíntese e que passou a desenvolver atividade parasítica. Um exemplo desses fungos oomicetos são os que causam os míldios. Do lado D, né, item D, são os teleosporos das ferrugens, que não constam aqui nos países tropicais, eles até são formados, mas não são viáveis. Esses teleosporos são válidos para as ferrugens do hemisfério norte. Item E, eu estou mostrando uma asca cheia de ascosporos. O grupo dos oídeos, por exemplo, as doenças dos oídeos, elas usam a asca, que é uma estrutura sexuada, para a sobrevivência de alguns meses durante o inverno. Então, algumas estruturas reprodutivas também desenvolvem o papel de estruturas de resistência na sobrevivência. E no quadrinho escrito procariotos, eu chamo a atenção que, apesar de algumas bactérias terem esporos de resistência, o que eu chamo de endosporo, essas bactérias não são fitopatogênicas. Então, quem tem estruturas de resistência? Entre fungos, bactérias e vírus, apenas alguns fungos. E, no caso específico da letra C, os cromistas. O segundo mecanismo, estrutura, né, seria sobreviver na planta hospedeira. Então, aí eu estou mostrando as diversas situações da planta hospedeira. Ela pode ficar no próprio tecido doente, né? Está mostrando aí um cancro, né, no pinus, e o patógeno está sobrevivendo aí dentro da própria lesão. O que pode acontecer, ele não está esporulando devido à condição climática, está muito frio, né? Mas o patógeno sobrevive no tecido doente. Mais para baixo você vê o greening, ele está dentro do floema, sobrevivendo nessa planta. Ele não sai da planta, ele é um parasita obrigado, então ele no máximo está no vetor, que é o psilídeo, ou na planta que eu chamo do citrus, e já foi descoberto também que a murta, que é uma planta ornamental, hospeda essa bactéria do greening. Ao invés de estar na própria planta, ele pode estar em partes da planta. Eu simbolizei isso pelas sementes. Sementes contaminadas podem levar o patógeno, tanto externamente como internamente. No item 3, em amarelinho, você vê a outra estratégia ou mecanismo, que é a capacidade dos parasitas facultativos, tanto bactérias como fungos, né, que têm essa capacidade de sobreviver nos restos de cultura. Então, você vê o resto da cana, né, um tolete de cana com fungos, né, no caso do fusário, sobrevivendo enquanto depois vai renovar o canavial. E no item 4, eu mostrei alguns vetores, né, o psilídeo, no caso do greening,
a cigarrinha, né, que são exemplos de vetores que têm relação persistente, tanto com vírus, o que eu chamo de procariotos, bactérias, fitoplasmas, e essa relação, além de ser um disseminador, passa também a ser uma fonte de inóculo, ou seja, um local onde o patógeno fica, e isso é muito importante no caso de culturas anuais, quando você colhe, né, o patógeno passa a ser o local onde o vetor passa a ser local onde o patógeno sobrevive. Nessa prancha você vê um resumo geral das inúmeras formas e estratégias de sobrevivência que um patógeno pode ter, certo? Então, se você partindo para o outro processo, né, saindo de sobrevivência, a gente tem que pensar, uma vez que o patógeno sobreviveu através de uma das 4 estratégias que a gente falou, ele está lá no local que eu determinei, chamei de fonte de inóculo. Para ele dar continuidade ao processo doença, ele tem que sair de onde ele está sendo produzido e alcançar o tecido da planta que ele quer infectar, que eu chamaria de planta sadia, que ele vai infectar e transformá-la em doente. Então, nós temos agora o segundo processo que eu chamo de disseminação. Então, esse processo, ele tem subprocessos, que eu chamei de liberação, seria a retirada, né? A liberação do patógeno, quer seja de uma lesão, ou se ele está dentro de um hospedeiro, onde ele quer que ele esteja, ele tem que sair de onde ele está, ele tem que sair da fonte de inóculo, ser transportado, transporte ou dispersão, é a mesma, são sinônimos, e chegar até o outro hospedeiro suscetível, né? Vamos imaginar que ele está no solo, né? Ele tem que sair do solo e alcançar a planta para começar a doença, né? Se ele está numa lesão, ele tem que sair dessa lesão para conseguir chegar em outra folha e causar nova lesão, e assim por diante. Bom, dentro do processo de disseminação, como eu falei inicialmente, a liberação ela tem 2 modos. Ativa, quando envolve um movimento próprio do patógeno, como o movimento dos zoósporos, que são flagelados, ou do nematóide, que é um verme, né? Ele consegue caminhar, ele tem um movimento próprio, ou como está mostrando na foto ao lado direito, né? Alguns fungos, eles têm algumas estratégias que fazem os seus esporos serem projetados, né? Essa projeção, ela não é a quilômetros de distância, é pouca, mas imagine eles serem projetados e está passando um vento e carrega esses esporos. Se não fosse assim, como é que o vento retiraria esses esporos dentro dessa estrutura redonda, que é uma estrutura, uma frutificação, tá? Chamado de cleistotécio, né? Ele é rompido e libera essa nuvem de esporos. Isso eu chamo de uma disseminação ativa, né? Agora, a passiva é aquela que envolve agentes de dispersão, água, vento, o homem, que nós vamos ver a seguir. Nessa figura, vocês veem vários agentes de dispersão. Então, na sequência, né, está escrito em inglês, seria wind, ou vento, né? Os splash, os respingos que correm, né, ou são disparados através da chuva. Depois vem o vento mais a chuva, insetos, água de irrigação, inundação, né? Enxurrada, a semente contaminada ali embaixo, mudas, né? O manejo agrícola através de, por exemplo, transplantio, né? Práticas agrícolas simbolizando, o tráfico de animais, as botas e alguns sapatos que acumulam terra, todos os implementos que acabam causando o movimento do solo e as ferramentas cortantes. Bom, é importante que eu escrevi em vermelho do lado esquerdo, ineficiente para procariotos, quer dizer, o vento, né, seria um agente que não tem eficiência para procariotos. O que é procariotos? Bactérias, né? E por que o vento não é eficiente? Vamos lembrar, as bactérias são células que quando elas se multiplicam, né, no caso no hospedeiro, elas são multiplicadas com um pus bacteriano. Elas não são como nesse exemplo que vocês veem aí, de uma pústula, onde os esporos são liberados
que nem pipoquinha, né? Não, as bactérias, lembra, por exemplo, de uma espinha sua, né? As bactérias não são separadinhas, elas sempre estão junto com o pus bacteriano. O vento, ele não consegue liberar as bactérias do pus. É como se o pus fosse uma estrutura grudenta que mantém as células bacterianas na lesão. Então, se o vento não funciona para disseminar bactérias, o que funciona? A chuva, a água. Então, respingos de água conseguem, né? Uma vez que a água cai, ela vai liberar, diluir esse pus e causar uma liberação das bactérias dessa lesão. E como que essas bactérias vão ser carregadas? Através dos respingos, o efeito que eles chamam de splash. Splash seria o mergulho, é como se você tivesse um gordinho caindo na piscina. Se você estiver em volta, você acaba sendo atacado pelos respingos. A água não só causa o splash, como também a lavagem do caule, né? As gotas que passaram por essa lesão vão se contaminarem. O vento, no caso das bactérias procariotas, ela só vai interferir na disseminação dos respingos a longa distância, certo? Tá? Então, o que nós teríamos? Um respingo que atinge no máximo 1 metro, 1,5 metros, com o vento atingiria o dobro de distância. Tá? Quer dizer, então, o vento é o agente principal para fungos. As bactérias, elas preferem as gotas d'água, tá? E o vento pode aumentar a eficiência da distância do splash, do respingo. Os insetos, nesse caso, estão se referindo a uma situação casual. Uma abelha passou em cima de uma lesão, levou nas suas patinhas os esporos. Isso realmente pode ser uma forma de dispersão, mas é casual. Vocês já viram alguma doença falar, por exemplo, que depende da abelha para a disseminação? Não, isso é casual. A mesma coisa com animais. Se um animal peludo passar num campo que tem vírus, né, e provavelmente ele vai fazer ferimentos, a seiva, né, que sair desse ferimento vai grudar nos pelos dele. Quando ele passar num campo sadio, ele também vai causar ferimentos e vai acabar infectando esse outro campo. Mas isso também é casual. Ninguém ouviu falar que um mosaico de determinada planta depende de um coelho para ser disseminado. Tá? A água de irrigação é importante, né? Dependendo da situação. Se eu tenho uma irrigação por aspersão, ela vai ter o mesmo efeito da chuva. Agora, se for uma água de irrigação, como mostra a figura, por gotejamento, você vai ter, então, a questão de mexer com os patógenos de solo. Principalmente se tiver uma declividade, se tiver uma enxurrada. Assim como a enxurrada leva partículas de solo, vai levar células bacterianas, vai levar zoósporos, vai levar escleródios, tá? A semente, ela é muito importante, né? Tanto para fungos como para bactérias. A semente pode carregar tanto o patógeno por fora como por dentro. Vou dar o exemplo da antracnose. A antracnose é um fungo, né, o agente causal coletótrico, e o esporo dele tem o potencial de entrar como se fosse um grão de pólen, e ele se aloja dentro da semente. Então, a semente passa a ser uma das principais vias de disseminação a longa distância. Por que eu estou falando isso? Porque o grupo das antracnoses é um grupo de fungos bem especial. Assim como as bactérias, os esporos da antracnose, né, os esporos do coletótrico, eles também são produzidos numa mucilagem. O que quer dizer isso? Eles não são produzidos livremente, como a gente viu no caso aqui do desenhinho, né? Onde está escrito vento, wind. Eles não são produzidos que nem pipoquinhas soltas. Eles também têm uma mucilagem que os protege e que os prende. Vamos fazer uma comparação. Semente de tomate, semente de maracujá, são sementes produzidas numa mucilagem. Quando você vai plantar, você tem que lavar, você tem que limpar, você tem que tirar essa mucilagem para liberar a semente para ela germinar. A mesma coisa é com os fungos mucilaginosos, os que causam antracnose. Eles precisam de água para a água liberar, dissolver essa mucilagem para eles poderem saírem da lesão e poderem ser dispersos.
Então, os fungos mucilaginosos se comportam como as bactérias. O vento não consegue disseminar eles, e sim a água. É por isso que a doença antracnose, ela tem uma dispersão muito maior nas épocas chuvosas. Mas como eu vou explicar que uma doença como a antracnose, que não gosta de vento, ou seja, o vento é ineficiente para a sua disseminação, se ela realmente é disseminada pela água, eu tenho curta distância. Como eu falei, 1 metro e meio. Como você explicaria que essa doença seria disseminada de um campo para o outro, ou mesmo de um país para o outro? Aí entra a questão das sementes e das mudas contaminadas. Sementes e mudas contaminadas, elas vão conseguir, através do homem, é claro, porque elas não andam sozinhas, causar uma disseminação a longa distância. Então, quando eu mostro aqui implementos, ferramentas, botas, né, manejo agrícola, como transplantio, tudo isso envolve o homem. O homem é um dos melhores agentes de dispersão. Ele pode estar num local, né, tomar um navio, um avião, e no outro dia está em outro continente. E se ele levou na mala sementes, partes de planta, né, ele vai estar levando o patógeno. Então, ele é um dos melhores vetores. E não esqueçam também que através das práticas agrícolas você faz isso em pequena escala, em curta distância, mas se você está desbrotando uma planta, você passou a mão numa planta que tem virose ou uma bacteriose, né? A seiva vai entrar nos seus dedos e à medida que você for desbrotando outras plantas, você está causando ferimento e inoculando a doença nas outras plantas. Aqui só está mostrando o efeito splash, o efeito da gota cair sobre células bacterianas, né? Dissolver esse pus e cada gotinha que vai sair, né? Vai levar com ela as bactérias. E isso também pode gerar um efeito aerosol, quando o vento, né, ajuda isso. É basicamente o que a gente encontra também, né, nos fungos mucilaginosos. Mais uma vez mostrando o efeito splash. Quando uma gota d'água cai em cima de lesões onde o patógeno está se reproduzindo, o que está escrito frutificação do patógeno, seria reprodução do patógeno, você tem o efeito splash dos respingos e também tem o efeito da lavagem, né? Então, aquela gota que lava a lesão também está contaminada e onde ela cair, ela vai se subdividir e novamente vai ter o efeito splash. Então, nessa figura você vê a liberação não só de células bacterianas, como também pode ocasionar no caso de um fungo, né? Porque sempre que a água cair, o efeito splash vai acontecer. No caso das bactérias, é essencial, porque tem o pus bacteriano. Mas a água passa a ser um agente de dispersão a curta distância para qualquer patógeno que esteja na superfície da planta, tá? Vocês viram então que a gente tem o agente vento, né? Aquele que chacoalha a planta, que libera os esporos, que é disseminado a pequenas ou longas distâncias. Vocês nunca se esqueçam que nós temos as camadas de convecção, né? Que são, quando você fala, está chegando uma frente fria, como é que ela vem? Ela vem pelo vento. Então, tem camadas de convecção que levam os patógenos de uma área para outra, né? As camadas de convecção, o patógeno chega lá em cima através de um redemoinho, né? Alguma coisa que ergue esse patógeno, porque essas camadas ficam a quilômetros de distância. Então, nós temos a capacidade do vento ser uma distância muito grande. Eu falei que o homem pode sair de um continente para o outro, mas através das camadas de convecção, também um esporo de ferrugem lá da África pode chegar no Brasil, né? Isso já foi comprovado. Agora, nesse slide, a gente fala do papel transmissor do vetor, né? O vetor, ele não só dissemina, né? Ele faz o papel dele completo. Quando ele pica uma planta, né? E, por exemplo, no caso que eu dei exemplo aí de 2 doenças, né? No caso do CVC, clorose variegata dos cítrus, causado pela xilela, que é uma bactéria, a cigarrinha vai picar
se alimentar do xilema e a xilela está exatamente... E o que acontece? A bactéria acaba se infectando, né? E quando ela sai voando e vai picar outra planta, ela não só transporta o patógeno, como infecta. Então, a palavra transmissão, ela substitui os processos que eu chamei anteriormente de disseminação e infecção. Quando eu estou transmitindo, eu estou retirando, transportando e introduzindo. Então, quando eu falo que uma doença tem vetores, aquele ciclo de relações patógeno-hospedeiro que a gente viu anteriormente, onde estava o processo disseminação e infecção, deve ser substituído pelo processo transmissão. Então, aqui nesse slide está mostrando que a Xylella bactéria, ela é transmitida pela cigarrinha de uma forma persistente. Uma vez que a cigarrinha se alimentou durante 2 horas, tá? A bactéria entra dentro da glândula salivar, hemolinfa, e acaba ficando dentro da cigarrinha por toda a vida. Embaixo, habitantes do floema, eu cito 2 casos. Os fitoplasmas, no caso específico do enfesamento do milho, né? E é um espiroplasma, que é uma forma espiralada. Ele também é disseminado por cigarrinha, e uma vez que ele também tem a determinadas horas, ele tem uma latência, não é assim, a cigarrinha infectou e já pode transmitir, mas depois dessa latência, a cigarrinha transmite o fitoplasma por toda a vida. E aqui também está falando do psilídeo e a relação com o Candidatus liberobacter, que é uma bactéria que causa o greening nos citros. Ele também precisa só de alguns minutos para adquirir a bactéria, tem uma latência e também acaba transmitindo toda a vida. Nesse caso, eu estou dando exemplos de transmissão, mas também exemplos de que, além de serem transmissores, eles também atuam na sobrevivência através da estratégia ou mecanismo vetor forma persistente. Então, do seu lado direito, tem uma foto mostrando as bactérias dentro do xilema, né? A Xylella, por isso que ela chama Xylella, ela é restrita ao xilema. Então, essas bactérias, elas vivem dentro do xilema da planta de citros. Para elas saírem, considerando que uma planta não espirra, não tosse e está dentro do xilema, é claro que elas precisam de alguma forcinha. Essa forcinha é a cigarrinha, que é o vetor. E aí, então, tem a cigarrinha e o psilídeo. Bom, aqui eu estou mostrando alguns vetores, né? E o processo de transmissão. Eu falei, no caso da cigarrinha, do psilídeo, mas tem outros vetores. Então, aí eu estou mostrando pulgões, a mosca branca, né? O trips, o ácaro e até algumas exceções às regras, né? Não é muito comum, mas já foi chamado, ou melhor, encontrado na literatura, doenças que são transmitidas por fungos e até mesmo por nematóides. Passando agora, né, para um novo processo. A gente viu como que o patógeno sobrevive, como que são as formas de disseminação, né? E agora a gente vai ver como é que ele entra, como é que ele ganha o interior do hospedeiro. Então, tirando a parte das doenças que têm vetores, essa parte, então, não existe da penetração, infecção, né? Essa parte já está incluída no processo de transmissão. Para aqueles outros que não têm vetores, o patógeno tem que, de alguma maneira, ter uma forma de ganhar o interior do hospedeiro, já que ele foi colocado, por exemplo, caiu o respingo d'água em cima da folha da planta, ou o esporo foi conduzido pelo vento e acabou esbarrando lá, né, na planta. Mas e agora? Como é que ele faz para entrar? Então, nesse slide eu mostro para vocês que, principalmente, né, a questão de fungos, você tem uma pré-penetração. Aquele esporo que caiu sobre a folha, ele é muito grande, ele não consegue entrar, mesmo que tenha um ferimento, uma abertura natural. Ele tem que se modificar. E uma das formas de modificação dele é a germinação. Bom, um dos problemas que todos os patógenos vão ter é o fato de escorregar, né? As folhas, normalmente, elas têm cutícula serosa e elas têm uma certa inclinação.
O patógeno, antes de mais nada, ele tem que se grudar na folha. Senão, ele vai escorregar e cair. É o processo da gravidade. Uma das formas dele se grudar, eu escrevi aí, né, durante a germinação do fungo, produz um tubo germinativo, e esse tubo germinativo, quando ele sente, né, a presença de algo sólido, que seria a superfície da folha, onde ele está colocado, ele sofre um processo que eu chamo de tatismo. Ele desenvolve, né, essa capacidade de formar o apressório e se prender ao substrato onde ele está querendo infectar, quer seja uma folha, quer seja uma raiz. Então, nós temos o crescimento do patógeno na superfície da folha até que ele se grude através do apressório e aí, então, ele vai desenvolver o processo da penetração. No caso das bactérias não germinam, mas elas também têm um dispositivo que seriam aqueles pelos ou fímbrias ou as bactérias capsuladas que têm um revestimento açucarado, grudento, que também vão promover o processo de adesão. Nesse slide eu mostro exatamente as estruturas que uma bactéria tem para conseguir grudar. No primeiro desenho do lado esquerdo, você vê uma raiz, que é essa estrutura maior, e várias bactérias grudadas em torno dessa raiz, tá? Não são pelos, são bactérias. Depois, do lado direito, você encontra a letra A, B e C, mostrando particularidades daqueles pelos ou fímbrias, que são estruturas que ficam associadas à parede celular, que também ajudam nesse processo de adesão. Não está sendo mostrado aí, mas algumas bactérias têm a cápsula, que também ajuda na adesão, já que a cápsula é uma camada açucarada, né? E quando você mexe com açúcar e água, você sabe que vira uma cauda grudenta. Isso favoreceria a adesão ao seu hospedeiro. Resumidamente, eu tenho 3 maneiras, né, ou 3 vias que o patógeno pode usar para ganhar o interior do hospedeiro, chamado vias de penetração. A primeira via eu chamei de penetração direta. A segunda eu chamei de penetração por aberturas naturais. E a terceira eu chamei de penetração por ferimento. Bom, como que eu explico cada uma dessas vias? A via direta, como o nome fala, o patógeno, de alguma maneira, tem que romper, tá? Quer seja a epiderme, a estrutura que ele parou, fazer um buraquinho e entrar dentro do hospedeiro. Como ele consegue fazer esse buraquinho? Nesse caso, eu só tenho 2 grupos de patógeno capazes de fazer isso. Os nematóides, que tem um estilete na ponta da cabeça e, através de um processo de vai e vem, ele perfura a raiz e entra lá dentro. E alguns fungos que têm enzimas capazes de amolecer, por exemplo, a parede celular, dissolver o cimento intercelular e, através do crescimento da hifa, que eu chamaria de pressão mecânica, rompem a cutícula, rompem a epiderme e entram dentro da folha, por exemplo. Então, o patógeno, ele ataca, no caso um patógeno fúngico, né, fungo, através de um amolecimento enzimático e um crescimento do micélio, que eu chamei de pressão mecânica e enzimas. Não são todos os fungos que têm essa capacidade. De novo, você tem que fazer uma revisão de literatura para saber se isso tem ou não, né? Do ponto de vista prático, não me interessa muito saber se ele faz uma penetração direta ou se ele entra por um ferimento ou por uma abertura natural. Mas, em algumas situações, isso é importante. Vamos supor que ele penetra diretamente. Já foi visualizado que o silício, né, é um componente que vai se depositar abaixo da cutícula, antes da parede celular, causando um espessamento aí. Isso vai dar um problema para quem penetra diretamente, né? Porque ele não vai conseguir, ele vai ter mais dificuldades. Mas, em outro caso, também não vai causar nenhum problema para quem entra numa abertura natural em ferimento. E é isso que a gente tem que ver. Mesmo que você tenha
enzimas, você tem a condição de penetrar diretamente. Se existir um ferimento, você pode entrar por um ferimento. Vamos fazer uma analogia, uma comparação. Eu tenho a chave da porta da sua casa para entrar, mas se a porta estiver aberta, né, eu entro pela porta aberta. Eu não vou fechar a porta, trancar só para ter o gosto de abrir a porta. Então, os ferimentos, por isso que eu botei em preto destacado, são as principais vias de infecção, tá? E aí, então, a gente vai ver o que é um ferimento, quem causa um ferimento. Eu falei que o ferimento, ele pode ter causas naturais, biológicas ou antropogênicas. Natural, por mais que você talvez não perceba, né? Quando uma raiz secundária é emitida, você tem que romper a periderme da raiz, ou seja, é um autoferimento. E eu vou mostrar mais adiante para vocês que nesse autoferimento alguns patógenos aproveitam e entram. Biologicamente falando, você tem, por exemplo, toda a questão das pragas, que são mastigadoras, que vão causar um ferimento. Um gafanhoto não é um vetor de vírus, mas o estrago que ele faz na planta pode favorecer a infecção de qualquer patógeno. Ele está causando uma porta, está abrindo uma porta para a infecção. E antropogênico seria as ações e efeitos do homem. Quando ele faz uma poda, quando ele faz um transplantio, ele arranca a planta, ele quebra radicelas. Então, esses efeitos também são muito importantes. A própria poluição. E dentro de biológicos também eu consideraria os efeitos que o vento faz. Às vezes um vento muito forte acama uma planta, quebra um galho, um espinho raspa no caule da planta, causando um ferimento, né? Então a gente teria vários ferimentos, vários. A colheita causa um ferimento, até mesmo certos processos que o homem faz durante o armazenamento, durante o transporte, jogar numa caixa, né? Tudo isso causa ferimentos, não só na lavoura, como no pós-plantio, né? Seria pós-porteira. E sobrou para a gente as aberturas naturais. E aí embaixo eu coloco exemplos de aberturas naturais. Então, o mais comum são os estômatos, mas você tem lenticelas. Eu tenho uma folhinha com gotejamento, né? A gutação. A gutação é feita pelos hidatódios. Lenticelas, elas têm em tubérculos, como a batata, né? Em caules. E você tem a flor. A flor, o próprio buraquinho do estigma, por onde entra o grão de pólen, é um buraquinho que também pode ser usado para alguns patógenos, como eu falei para vocês, a antracnose. O esporo entra e fica na forma de micélio dormente junto com o embrião. E alguns nectários, plantas que produzem algum aroma, né? Néctar, por exemplo, a planta de hortelã, essas plantas aromáticas, elas têm glândulas, né? E exsudam através de um buraquinho. O patógeno, tendo um buraquinho, ele vai tentar entrar, certo? Resumidamente, a gente vê aqui, então, por grupo de patógenos, quais são as formas preferenciais de penetração, né? O fungo, ele pode, desde que ele tenha um aparato enzimático, entrar diretamente. Ele pode entrar por uma abertura natural, aí está mostrando um estômato, ou por um ferimento. As bactérias, como elas são células, elas não têm germinação, elas não têm apressório, elas não têm penetração direta, então elas dependem de aberturas naturais e de ferimentos. E o vírus, como a gente viu, ele não tem o processo da penetração da infecção, né? O processo que ele tem é a transmissão, ele e algumas bactérias disseminadas por vetores, né? Mas nesse processo, o vetor é que faz a introdução do... Nessa foto você vê uma coisa super legal, né? São zoósporos da doença da plasmópora, que é um cromista. Ele produz, na verdade, zoósporos. Os zoósporos perdem os flagelos, viram essa bolinha que você está vendo, que eu chamo de cisto, e estão entrando pela raiz do alface. Então, vocês estão vendo que a penetração aqui, ó, né? Parece que ela está sendo feita diretamente, né? E entre aqueles autoferimentos, que seriam a emissão das raízes secundárias, estão entrando
por essas situações, né? Então, resumidamente, a letra A seria um ferimento. Você vê que tem uma ruptura, um buraquinho, eles estão entrando, e do lado da letra A estaria entrando nessas gretinhas, né, que seriam a cicatriz da emissão de raízes secundárias. Aqui eu estou mostrando algumas aberturas naturais, como vocês podem ver, por um hidatódio, por um estômato, por uma lenticela. Você vê que nesse caso a gente está mostrando fungos que germinam, né, e conseguem entrar. Micélio na gota d'água, nesse caso, ou esporo germinando diretamente. Então, esse seria, por exemplo, um fungo mucilaginoso, né, que veio pela gota d'água, ou qualquer outro fungo que foi levado através da água, e aqui pelo vento, na parte da lenticela e do estômago. Mais uma vez, fotos ilustrativas, no caso aí da ferrugem. A ferrugem entra pelo estômago, preferencialmente pelo estômago. Então, você vê todo espinhudinho assim, é o esporo da ferrugem, que é chamado de uredosporo. Acima, né, logo à frente, na letra A, você vê o esporo e parece uma bolsa, uma ventosa, né, que eu chamei de apressório, né? O apressório, ele fica na ponta do tubo germinativo. Então, tubo germinativo é como se fosse uma hifazinha que brota do esporo, e na ponta do tubo germinativo fica o apressório. Nesse caso, o estômago está fechado, mas lembra que o estômago, ele tem aquelas células companheiras que abrem e fecham, fecham de noite, abrem de dia, né? Quer dizer que é um local como se fosse aquela portinha de vai e vem do faroeste. A hifa, né, que brota do apressório, através da ação mecânica, consegue abrir o estômago, mesmo que seja forçadamente, e entrar. Então, nós temos aí a penetração das ferrugens, que é um esporo que germina e entra através de apressório, né, e dá continuidade ao processo. Então, mais uma representação da entrada dos esporos dentro do estômago com a formação do apressório. Nessa figura, eu chamo a atenção, né, das formas de penetração por ferimento. Então, logo à sua direita, você vê um ferimento e o patógeno entrando, né? Você vê à sua direita, desculpe, à sua esquerda, o tal do autoferimento. Essa imagem dá para ver direitinho. A raiz secundária rompendo, né, para a periderme ali da raiz para ser criada, e um fungo entrando, né, naquele cantinho do autoferimento. Nessa imagem, eu chamo a atenção do papel dos fungicidas protetores. Quando você aplica um produto à base de cobre, por exemplo, né, você cria uma barreira tóxica que está simbolizada no lado direito com umas bolinhas azuis que estariam na superfície da planta, e quando o fungo germina, né, ele morre, ele é intoxicado. No meio, mostra o que acontece quando eu não tenho essa barreira. Então, eu mostro aí o papel, né, de um fungicida protetor, que é criar uma barreira tóxica que evita exatamente esse processo que nós estamos estudando da infecção-penetração. Como a gente já falou várias vezes, né, as bactérias, elas precisam ser disseminadas pela água. A pergunta que eu faço é: como aquela gotinha de água cheia de bactérias que caiu em cima da planta, vamos supor, de uma folha, como é que ela vai entrar? Ah, Regina, você falou que ela não consegue penetrar diretamente. Ela depende de estômatos ou de ferimento. Mas eu continuo perguntando para você. Caiu uma gota em cima da folha. Como é que essa gota infectadinha, cheia de bactérias, vai entrar pelo estômago? Como? A resposta está no processo de evapotranspiração. Um estômago aberto, ele tem um processo de saída de gás carbônico, entrada de oxigênio, então cria-se, né, uma sucção. E essa gota que ela caiu, quando ela está perto de um estômago aberto, naturalmente ela é sugada para dentro do tecido, tá? Vamos fazer uma analogia como se fosse uma bomba que está fazendo a limpeza da piscina, né? Às vezes a gente sabe de acidentes de crianças que ficam presas, o cabelo prende nessa situação aí, né? Então você imagine isso,
que cada estômato ele tem um processo de evapotranspiração que acaba puxando a gota para dentro. Essa gota pode ser uma gota, né, que tenha bactérias e as bactérias vão entrando. E a bactéria está sempre se multiplicando. Quando ela entra dentro do seu hospedeiro, ela continua se multiplicando. Quer dizer que a penetração e colonização se dá ao mesmo tempo. A reprodução não para. Uma vez que ela entrou, ela já continua se multiplicando e colonizando o seu hospedeiro. Então, aqui está falando, né, que as células bacterianas que estavam naquele filme próximo do estômago, filme de água próximo do estômago, acabam entrando pela essa sucção, que eu chamei de evapotranspiração, e se multiplicam, dando início à infecção. Ilustrando, então, nós temos aí algumas fotos, né? Você percebe na foto que está escrito estômato, que são várias bactérias na entradinha do estômato. Não está aparecendo água, porque isso é uma foto de técnica de varredura, e a água é extraída nesse processo. Mas imagine aí, nesse caso, uma gota de água, né, em cima do estômago, com todas essas bactérias se multiplicando e entrando. Na figura ao lado, você vê as bactérias, né, com o filminho d'água, entrando, colonizando o hospedeiro nos espaços intercelulares. O ferimento embaixo e os hidatóides. E tem um risco falando que a bactéria, como todos os procariotos, fitoplasmas, bactérias, não conseguem fazer a penetração direta. Dependem de estômatos ou ferimentos. Depende de aberturas naturais ou ferimentos. Nessa figura 1, vocês veem uma planta que não tinha bactérias, ela foi pulverizada com uma solução de bactérias. E o que acontece depois de 120 horas? Mostrando que a bactéria se multiplica, tá? Mesmo antes de entrar na célula. Bom, pessoal, então aconteceu. Aquele patógeno que estava lá na fonte de inóculo foi disseminado ou transmitido e agora está dentro do meu hospedeiro. E começou o processo de colonização. O que eu considero colonização? Quando o patógeno, fungo, bactéria, vírus, né, ele estabeleceu uma relação parasítica estável. Ou seja, o fungo está crescendo, se alimentando, a bactéria está se multiplicando, o vírus está se replicando dentro da célula. Agora nós temos 3 perguntas para responder no processo de colonização. Então vamos pela primeira. Tudo bem, ele colonizou o hospedeiro, mas como ele fez isso, né? Qual foi a maneira que ele colonizou? Para mim responder isso, eu tenho que pensar numa outra pergunta. Que tipo de hospedeiro é esse? Como que ele se alimenta, né? Que tipo de patógeno é esse? Como que ele se alimenta do hospedeiro? Aí está mostrando na figura uma relação de parasitismo e de nutrição que causa pouco dano. Então, você tem conídeo, que é um esporo, ele produziu um tubo germinativo, que seria análogo a uma raiz germinando. Na ponta do tubo germinativo formou aquela ventosa que grudou, que eu chamei de apressório, e apareceu uma hifazinha, nesse caso penetração direta, que conseguiu enzimaticamente romper a parede celular, mas o resto, a membrana, foi invaginada. Você vê que a célula não foi rompida. Essa estrutura eu chamei de austório. Isso quer dizer que esse fungo, ele se alimenta de uma forma que não causa muito dano ao hospedeiro. Ele é um parasita, só que ele não matou a célula, manteve a estrutura celular íntegra. É tipicamente uma forma de nutrição de um parasita obrigado, porque ele depende do hospedeiro vivo. Para ele não é vantagem matar o hospedeiro, porque ele não consegue viver em tecido orgânico morto, tá? Então, aí está mostrando que o austório, né, é uma modificação de hifa de alguns fungos parasitas obrigados. Ele foi produzido pelo fungo, causando aí, no exemplo nosso, uma doença foliar, tá? E ele, nesse caso, está colonizando dessa maneira, através de austórios. Para mim
saber como que um patógeno coloniza, eu tenho que saber qual é a forma que ele retira os nutrientes, entre outras palavras, como ele se alimenta. O exemplo anterior foi de um fungo, né, de um patógeno biotrófico. Bio significa vida, trofismo significa nutrição, entre outras palavras. Esses patógenos biotróficos, eles se alimentam, eles se retiram os nutrientes, tá? De uma maneira sem matar a planta, sem matar a célula, certo? Ou o tecido. Aqui eu dei alguns exemplos para vocês. Clavibacter, uma bactéria que causa o raquitismo da cana, ela fica dentro do xilema, vivendo do líquido da seiva bruta, tá? O Agrobacterium é uma bactéria que tem um plasmídio, que tem um gene que induz a célula a ficar formando um tumor. Então, ela lá solta, né, libera esse plasmídio, o plasmídio entra nas células infectadas e se transforma em um tumor. Ou seja, aumentam de tamanho, crescem sem parar. Não há morte celular. E por que a bactéria faz isso? Que o tumor acaba crescendo muito rápido e é um local onde vai ter maior disponibilidade de água, de nutrientes, né? E ela tem maior facilidade de se alimentar. A Puccinia é um exemplo de uma ferrugem. As ferrugens é o exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente. Tem Haustório. A Plasmópora vitícola também, que é o milho da videira. É um fungo, na verdade cromista, que tem Haustório, tá? Puccinia, não sei se eu falei direito, a Puccinia e a Plasmópora têm Haustórios. E você tem aqui, eu posso incluir, apesar de não ser um ser vivo, né? Os vírus também dependem da célula viva. Todos os vírus são parasitas obrigados, porque eles dependem da célula, né, para replicar a sua partícula viral. Então, todos os vírus enquadram-se, apesar de eles não retirarem nutrientes da célula, né, eles usam a máquina, a energia celular para replicação, eles também se comportariam como os biotróficos, tá? Do outro lado, do lado direito, você tem o termo necrotróficos. Necro significa necrose, trofismo, ou seja, esses patógenos que eu simbolizei com o exemplo aí da Ervínia carotovora, que é uma bactéria, eles precisam matar o tecido parasitado, esse tecido entra em decomposição e só assim eles conseguem a liberação dos nutrientes para serem absorvidos. Como é que eles matam o tecido? Através de enzimas e toxinas. Nesse caso, a Ervínia usa celulases e pectinases. Essas pectinases, elas dissolvem o cimento intercelular. As células acabam morrendo, entram em decomposição e aí elas começam a retirada de nutrientes. O exemplo, né, ou a consequência da colonização de parasitas necrotróficos são sintomas necróticos e particularmente que geram a decomposição. Então você vai ter o sintoma que a gente chama de podridão. Se você pesquisar a definição de podridão, vai estar estado adiantado, né, de decomposição, devido à ação enzimática dos patógenos. Então, podridão de frutos, podridão de tubérculos, como causa o exemplo da Ervínia, podridão de raiz, são todos exemplos da colonização de um necrotrófico. Ferrugem, oídio, galhas são exemplos de infecção, né, de sintomas causados por organismos biotróficos. Agora faltou o do meio, né? Hemibiotróficos. Biotrófico significa que precisa não matar a célula, ele se alimenta sem matar a célula. Hemi é metade, né? Hemisfério sul, hemisfério norte. O que significa isso? Ele é metade biotrófico, metade necrotrófico. Eu dei o exemplo do fusário. Ele causa aquele mal do Panamá, que é a murcha da bananeira. O que ele tem de hemibiotrófico?
O fungo entra pela raiz, se aloja no xilema. Até então, ele está considerado como a Clavibacter. Ele vive da seiva bruta, só que ele vai crescendo, crescendo, crescendo e acaba matando o hospedeiro. Ele causa aquele sintoma: murcha, amarelecimento, seca e morte. Quando a banana morre, o pé de banana morre, ele continua retirando nutrientes, sobrevivendo através da atividade saprofítica, ou seja, da matéria orgânica morta. Então, estou te dando um exemplo de um indivíduo, né, de um patógeno, que tanto consegue retirar nutrientes, mantendo o hospedeiro vivo, né? E após a morte, ele continua retirando nutrientes do hospedeiro morto. Daí o termo hemibiotrófico, típico das murchas vasculares, tá? E também das manchas foliares. Se você for ver uma mancha foliar, a borda da mancha foliar normalmente tem um amarelecimento, que é o sinal, né, que as células ainda não estão mortas, estão sendo invadidas, mas ainda não morreram. Então, ele consegue tirar nutrientes de uma glicose de uma célula previamente invadida. No tecido já invadido, já necrosado, aquela pinta preta, o fungo se reproduz. Então, normalmente, você tem os esporos na parte mais velha, né? Então, você vê também essa característica hemibiotrófica. Ele consegue estar presente nas células que ainda não morreram, né? Apesar de ser um sintoma plesionecrótico, o amarelecimento vai virar necrose, mas ele está nessa situação e também está sobrevivendo no tecido morto e se reproduzindo. Quer dizer que ele está vivendo daquele material necrosado para ter energia para se reproduzir. Nessa figura, eu mostro aqui a colonização. No caso dos biotróficos, seria o item D. Eles crescem intercelularmente, mandando austórios para as células. Vocês veem que as células são mantidas, né? Essa bolinha seria o austório, né? E a parte preta que está entre as células, o micélio. No lado onde está escrito austório, do lado direito, você vê uma imagem de uma célula invadida. Ela continua viva. E essa parte preta seria o austório. Diferentemente, né, da letra E, onde o tecido está sendo necrosado, morto, você vê uma degradação das células, né, e o patógeno crescendo à medida que essa podridão avança. Nessa imagem, só para tirar dúvida do que é o austório e mostrando, né, quem assistiu a aula no Discord comigo, eu mostrei direitinho, né, eu espero que vocês se lembrem, que a parede celular, né, então aí você tem AP, que significaria apressório, é o fungo, tá? Em vermelho, a seta em vermelho está apontando para o austório, e na célula, né, você vê que a única parte que está rompida é a parte que sai um tipo de um PEG de penetração do AP, do apressório, e rompe a cutícula, a parede celular. A membrana da célula está invaginada, né? Então, você vai ver aí, né, que a membrana plasmática, está escrito PM, porque está em inglês, né, membrana plasmática, a setinha está escrito PM, é a membrana invaginada. E você vê que a célula está inteira. Ela tem núcleo, vacúolo, né? E H significa austório. Aqui eu estou simbolizando a colonização para os procariotos, né? Os procariotos, eles podem estar dentro do xilema ou do floema, como é o caso da clorose variegata dos citros, né, o CVC, ou do greening, que é o floema aí, né? Infecção do floema. Como é que elas chegaram ali? Através da transmissão da cigarrinha, no caso de cima, e do psilídeo, no caso de baixo. Ou então, pode entrar através de uma gotinha, né? Num espaço, num estômato, como está mostrando a figura, e se espalhar nos espaços intercelulares. Nesse outro slide, eu estou mostrando como que é a colonização de um vírus. Eu tenho dois tipos, né? O que eu estou escrevendo, local de infecção. Então, tem uma parte preta, onde foi a primeira infecção. Alguns vírus, eles
só ficam localmente mesmo, ao redor da picada do vetor, por exemplo. E embaixo eu mostro que tem vírus que começa a se multiplicar de uma célula para outra, e através desses canais que eu chamei de plasmodesmos, né, existe um movimento dessas partículas virais de uma célula para outra, até que atinge xilema, floema e se torna sistêmico. Então você vai ver do lado direito, mostrando que o vírus acabou saindo do local onde ele foi infectado e se espalhou, se generalizou por toda a planta. Isso eu chamo então de colonização sistêmica. Quando fica só ao redor do ponto de infecção, eu chamo de colonização localizada. Então vocês estão vendo aí que o autor, ele mostra vários sintomas decorrentes da colonização. Da esquerda para a direita, você vê a Pseudomonas causando uma mancha, seria uma colonização localizada, né? Depois vem o Agrobacterium causando uma galha, depois vem a Ervínia causando uma podridão de tubérculo e, por último, uma Rhizoctonia solanacearum causando, aí no caso, a murcha vascular. Então, vários tipos de sintomas gerados pelos vários tipos de colonização. E cada colonização teve como processo inicial a forma em que cada patógeno retira os seus nutrientes, ou seja, a forma de nutrição, sendo hemibiotrófico ou necrotrófico. A primeira pergunta foi como que se dava a colonização. A segunda é que tipo de colonização a gente tem, né? E a gente já comentou isso. A gente tem a colonização localizada, que é aquela que fica ao redor do ponto de infecção. Então, eu tenho lá um patógeno, ele entrou pelo buraquinho, um ferimento, e começou a matar as células e gerou uma mancha necrótica. Então, manchas, né, são exemplos de colonização localizada. Ou, no caso da batata, a bactéria entrou por um ferimento, começou a matar o tecido, ele entrou em decomposição e virou uma podridão. Podridões são exemplos de colonização localizada. Embaixo eu já vejo uma colonização diferente. Eu falo que é uma colonização que começou num determinado ponto, como eu mostrei para vocês das viroses, uma picada de um inseto, só que esse vírus, ele invadiu a célula, começou a se replicar nessa célula via plasmodesmas. Ele passou de uma célula para outra até que ele atingiu floema, xilema e se generalizou na planta. Então, nesse caso, a colonização é do tipo sistêmica. Resumidamente, eu dei alguns exemplos. Você vai ter algumas bactérias, principalmente habitantes de xilema ou de floema, né? Nós temos também os vírus, que acabam atingindo os vasos condutores. Então, para ter uma colonização sistêmica, o patógeno tem que, de uma maneira ou de outra, chegar ao vaso do xilema e ou floema. Enquanto que a colonização localizada, eu dei o exemplo de manchas, mancha angular, também podridões e outros mais, o patógeno sempre está ao redor do ponto de infecção, tá? Essa é a definição de onde o patógeno fica, ou seja, a distribuição da colonização. Aí você também percebe que a colonização da esquerda para a direita, você vê que as bactérias estão nos espaços intercelulares. Localmente, provavelmente entraram por um estômato e se desenvolveu ali. Ali também você vê no item do meio, né, que as bactérias estão entrando no ferimento, né, e nos espaços intercelulares, está mostrando aí essa bactéria da esquerda, do primeiro quadrinho, um close, né, mostrando que as bactérias ficam nos espaços intercelulares. Seria uma colonização localizada. A última pergunta que eu tenho para fazer é quanto tempo esse processo de colonização demora? Quanto tempo demora no momento que o patógeno entrou até ele apresentar algum sintoma que a gente possa reconhecer a planta como uma planta doente? Esse tempo a gente chama de período de latência. Então, seria o tempo, normalmente contado em dias, tá? Isso varia, né? Como eu vou falar adiante, mas é o período entre a inoculação, que seria o contato do patógeno com o hospedeiro, né? Até a apresentação dos primeiros sintomas. Então, vamos imaginar,
o esporo entrou em contato, parou através pelo vento, uma gotícula de água, ele caiu na superfície da folha. De alguma maneira ele entrou nessa planta, ele cresceu intercelularmente, ou ele acabou entrando num vaso condutor, e ele causou o entupimento dos vasos e apresentou murcha. Então, o primeiro dia de murcha terminaria o período de latência. O primeiro dia em que eu vi uma mancha foliar terminaria o período de latência. Então, quantos dias demorou? Desde a inoculação, que seria o contato entre o patógeno hospedeiro, até apresentar o primeiro sintoma. É isso que é período de latência. O período de latência, ele varia com os fatores. Então, eu vou falar para você 3 fatores. O primeiro fator seria o ambiente, porque pode ser que o esporo caia sobre a folha e a temperatura esteja muito alta, muito baixa, e a germinação demore, né? Então, de vez de eu ter uma germinação em 1 hora, eu posso demorar 8 horas para germinar. Outra situação que eu tenho é a característica da resistência da planta. Se a planta, por algum motivo, tiver uma resistência, quer seja bioquímica, quer seja estrutural, o patógeno vai ter mais dificuldade de entrar, mais dificuldade de crescer, mais dificuldade de se reproduzir. Ou seja, ele vai demorar mais tempo, o período de latência fica mais longo. E, por fim, o patógeno, né, ele tem que ter capacidade de causar doença. Assim como você tem variação na resistência da planta, você tem planta resistente, mais ou menos resistente, suscetível, você tem também patógeno, o qual eu chamo de agressividade, né, ou virulência também, que seria a capacidade que o patógeno tem, maior ou menor, de causar doença no seu hospedeiro. Então, quanto mais agressivo for um patógeno, quanto maior a capacidade dele intrínseca, genética de causar doença, é claro que mais curto vai ser o período de latência, né? Se a virulência dele existir e for forte, ele quebra a resistência dessa variedade e causa doença. Então, você vai ver que dependendo dos fatores ambientais, a resistência do hospedeiro e virulência e agressividade do patógeno, o período de latência varia. E o período de latência é usado como um critério para se comparar a resistência. Então, você vai ter várias variedades diferentes, né? E você inocula todas no mesmo dia e vai contando quantos dias demora para aparecer o primeiro sintoma. Aquele que apareceu no primeiro dia, vamos supor, demorou 2 dias e apareceu um sintoma. Isso significa que o período de latência curto determina que a variedade é pouco resistente. Agora, se aquelas mesmas variedades inoculadas no mesmo dia, uma delas demorou 15 dias para apresentar o primeiro sintoma, mostra que o período de latência, quanto mais longo, tá? Maior é a resistência do meu hospedeiro. Uma vez que o fungo, bactéria, o vírus, ou seja, o patógeno, estabeleceu relações, se alimentou ou se replicou, no caso do vírus, né? Essas relações estão estáveis, normalmente esse patógeno vai apresentar ou desenvolver nessa doença um sintoma, né? E aí sim a gente consegue perceber que o hospedeiro está doente. Essa produção de sintomas normalmente está associada à reprodução do patógeno. Para finalizar, pessoal, a gente então tem o último tópico, que é a reprodução do patógeno. Nesse tópico, a gente subentende o seguinte, que o patógeno, uma vez estabelecido, ele vai se reproduzir dentro ou fora do hospedeiro, produzir novos propágulos, ou seja,